colocar de pé. Abra comigo a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Eu vou ler esse texto aqui todo, porque não é um texto conhecido das pessoas rotineiramente nos cultos. É um texto um pouco usado, né, nas pregações. Então se faz ainda mais a necessidade de ler o texto. Eu quero que você leia esse texto com muita atenção. Algumas partes que for mais importantes aqui, que eu vou abordar na mensagem, eu aumento a tonalidade da leitura e você vai perceber isso, tá bom? Diz assim a sagrada palavra, as escrituras, diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor respondeu: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, do povo de Canaã. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, ou que expiação vos farei, para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem ouro, nem temos questão com Saul, não é nada pessoal, e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens. Repita isso comigo: 7 homens. Para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou, olha só, guarde esse homem, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas. Diga: Mefibosete foi poupado. Guarda isso, por favor. Filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Porém, tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Esse aqui é outro Mefibosete. O primeiro Mefibosete é um coxo que tinha defeito. Esse Mefibosete aqui, ele era inteiro, não tinha nenhum defeito físico, tá? É outro. O primeiro Mefibosete era neto de Saul. Esse segundo Mefibosete era filho, através da sua concubina Rispa. Então não são as mesmas pessoas, e eu estou dando essa ênfase porque é importante. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, no caso Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7, juntamente, e foram mortos nos dias da cega, que é março, abril, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então, essa mulher é uma heroína, viu? Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, ou seja, armou uma tenda. Armou uma tenda, poderia ser dito assim, armou-lhe uma tenda sobre a penha, ou sobre a rocha. Desde o princípio da cega, que é março e abril, até que se destilou água sobre eles do céu. Ou seja, entre abril e outubro. Vai dar aqui os estudiosos chegam a dizer que foi entre 5 e 6 meses, tá bom? E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite.
Então, dia e noite, ela estava ali guardando os corpos. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados, ou seja, os 7, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, da sepultura de Quis, seu pai. Então, as gerações ali, toda a família teve um bom sepultamento, olha só. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra, ou seja, depois desse episódio, acabou a seca. Amém? Obrigado. Pode ocupar o seu assento, dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, surge em determinado tempo, não dá para saber em que tempo específico foi o tempo dessa seca. Isso aqui não está em ordem cronológica, essa história. Mas alguns chegam a crer que foi logo depois que Davi recebeu Mefibosete, que estava lá em Lodebar, recebeu ele na sua residência. Pouco depois é que aconteceu aí essa questão dessa seca. Então, acontece uma seca na terra, e veio a seca. Você sabe que junto com toda a seca vem um sofrimento muito grande para com as pessoas. E ali o que acontece? O primeiro ano veio a seca. Aí Davi falou, isso aqui é algo normal. Aí vem o segundo ano, a seca. Aí ele já começa a suspeitar que é algo errado. Agora vem o terceiro ano de seca. A primeira coisa que ele faz diante da seca, ele vai consultar ao Senhor. Então aqui eu já começo a aprender, porque nem toda seca provém de algo de Deus, mas sim de um juízo. Às vezes a pessoa está vivendo uma seca na vida, mas não é porque Deus está lhe provando, é porque algo que errado foi feito e Deus está cobrando. E aí o que acontece? Davi agora, ele faz o quê? Ele vai consultar ao Senhor. Então, diante daquela situação de seca, ele vai buscar a Deus e vai perguntar para Deus aonde está a origem dessa seca, aonde está a origem deste problema. E pasmem aqui, agora, o que acontece? Deus pega e responde para ele, sabe por que está acontecendo isso? O causador disso é Saul, é o rei Saul, ele foi o causador disso, porque ele matou os gibeonitas. E aonde está o problema de eles ter matado os gibeonitas? Os gibeonitas, eles aparecem lá no capítulo 9 de Josué. Eu vou resumir a história, que eu não quero entrar na questão que eles agiram com astúcia, não quero entrar nesse ponto. Mas eles entraram ali no meio do povo de Deus e fizeram uma aliança. Josué fez uma aliança com os gibeonitas e falou que não iria matar eles, mas que eles permaneceriam no meio do povo de Deus para sempre, e seriam cuidados pelo povo de Deus. Essa é uma aliança que tinha sido feita nos dias de Josué. Agora, escute, passou cerca de 400 a 500 anos, olha o tanto de tempo que passou. De 400, alguns teólogos dizem, outros dizem 500, então vamos ficar no meio termo. Entre 400 e 500 anos tinha se passado. E Saul agora vai lá e mata os gibeonitas. E agora veja, o que eu acho interessante aqui é que, olha só como que Deus guarda uma aliança. Passou de 400 a 500 anos, só que ele quebrou a aliança. Aí o que aconteceu? Deus cobrou. Só que Deus não cobrou nos dias do próprio Saul, que tinha cometido o pecado. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que passado-se algum tempo que ele fez isso, é que Deus veio cobrar sobre o povo. Agora escute isso aqui. Era um pecado que ele tinha feito e Deus não cobrou na hora, mas só que agora o povo está vivendo o problema daquele pecado, depois de anos que se passou.
Aí tem pessoa que caminha na presença de Deus. Ele fala, agora eu vou me alinhar, agora eu vou pegar firme. E aí ele pega e fala, nossa, mas agora que eu peguei firme, as coisas estão vindo. Não, filho, você só está vivendo a consequência do que você já vinha fazendo. Isso aqui já responde muita gente aqui já, viu? Agora escute isso aqui. Irmão, aqui o negócio é forte. Agora, ele matou os gibeonitas. Isso aqui é muito grave, porque os gibeonitas, se você ler lá em Josué, capítulo de número 20, capítulo 9, versículo 27, Josué deu uma palavra e falou, ó, vocês vão ser para sempre aqui na congregação. Vocês vão ser rachadores de lenha e pegadores de água. Vocês vão rachar lenha, para que servia a lenha? Para o altar. E para que servia a água? Para a congregação. Aqui tem uma lição muito profunda, e para mim, é claro, e muito grande. Sabe o que eu aprendo aqui? Saul, o grande problema de Saul foi de nunca valorizar Deus e as coisas espirituais. Porque perceba, os medianitas, eles trabalham com a lenha que é para o altar e que é a água que tem relação ao culto e o momento da purificação. Irmão, Saul é aquele tipo de crente que nunca valorizou Deus e nem as coisas espirituais. E como que eu sei disso? Lendo a Bíblia, claro. Mas em 1 Crônicas 13, versículo 3, o texto vai dizer que Davi, quando assumiu o reino, ele falou, ó, torna a buscar a arca da aliança, porque nos dias de Saul, ela não foi buscada. Logo, ele reinou sem a presença. Logo, ele caminhou sem a presença. Logo, todo o seu reinado, ele teve um reinado com desprezo à presença de Deus. Aí eu digo, como que alguém pode viver sem a presença? Como que alguém pode caminhar? Ele era de Israel, ele participava dos cultos ali em Israel, ele participava dos sacrifícios, mas a presença de Deus era desprezada. Ele desprezava a presença de Deus. Então veja, ele despreza a presença, ele despreza o altar, ele despreza a congregação. Saul aqui, ele é um problema grave. Então primeiro, olha só que coisa tremenda aqui. Ele se levanta contra esses gibeonitas, é alguém que tem aliança com Deus, tá certo? Aquele povo agora tinha uma aliança com Deus, e tinha compromisso, conforme já falei, com o altar e com a congregação. Primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar, o Saul, ele desprezava a comunhão com Deus, ele desprezava a presença de Deus, e tem uma coisa, irmão, que é mais valiosa para a nossa vida, é justamente a presença. Não existe nada mais valioso do que a presença de Deus na nossa vida. Você lembra de Eli? A Bíblia Sagrada diz que quando ele estava numa cadeira fala de posição, ele ficou sabendo que o povo de Israel, Ofni e Finéias, seus filhos, foram para a guerra e levaram a arca, era símbolo real da presença de Deus na terra, e eles foram ali para a peleja, e a notícia é essa, morreram ao fio da espada seus filhos e uma boa parte do povo de Israel, e a arca, a presença foi tomada. Quando ele ouviu que a presença foi roubada da congregação, o que aconteceu? Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço. O que eu aprendo com isso? O que mantém o homem na posição é a presença de Deus. Existem pessoas que estão preocupadas com as cadeiras da vida. Existem pessoas que estão preocupadas com as posições da vida, é a minha posição empresarial, é a minha posição, meu status, estão preocupados com a posição, mas eu quero dizer, o que te mantém na posição é a presença. Perdeu a presença, é uma questão de tempo, vai cair da posição. Aleluia. Então o que mantém alguém de pé é a presença de Deus. Então nós temos que aprender uma lição muito valiosa. O bem mais precioso que você tem não é o trabalho que Deus lhe abriu, não é a boa condição financeira, quem sabe que Deus te deu, não é os seus bens materiais, isso não é o principal na sua vida. O principal na sua vida se chama comunhão com Deus. Não existe nada mais importante do que a nossa vida perante a face do Senhor. E quer um bom conselho aqui nessa noite? Não despreze a presença de Deus.
ame a presença de Deus. Pastor, mas eu já estou aqui no culto. Eu não estou falando de estar no culto. A questão de muita gente estar no culto não significa que ele está na presença. Porque tem gente que está no culto, mas está fora da presença. E isso você vê no quê? No seu dia a dia, na sua vivência. Ele está aqui no culto, mas muitos podem sair daqui e continuar na mesma rotina que vivem, desprezando, colocando a presença de lado. Então, quer um conselho, um bom conselho aqui nessa noite? Não despreze a presença. Rejeite viver sem a presença. Então, o que eu faço? Ande na presença, caminhe na presença, trabalhe na presença, negocie na presença. Aleluia. O Salmo, eu quero ler esse Salmo, pode pôr aí conforme eu vou falando alguns versículos. Salmo 25:14, diz lá, parte A: o segredo do Senhor são para os que o temem. Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. Essa palavra segredo aqui é muito lindo, poderia ser traduzido por intimidade. Algumas traduções devem estar aí, provavelmente. É a palavra hebraica sod, que significa, olha só que lindo, conversa confidencial. É conselho, é conselho confidencial, é intimidade. Então, olha só, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E essa, irmão, essa palavra aqui, sabe como que ela é usada? Quem já ouviu falar no divã? Quem já ouviu falar no divã? Divã é aquela poltrona gostosa que alguns sentam na mesa dos psicólogos e tal, e você senta e fica naquele divã, e faz o quê? Abre o... Essa palavra aí é usada para falar disso. Então, quando a Bíblia está dizendo, meu querido, quando a Bíblia está dizendo a intimidade do Senhor, é isso, é você sentar, no divã com Deus, e se rasgar, e aí Deus pegar e começar a confidenciar para você. E aí Deus começar, irmão, que coisa linda. Aqui, essa palavra tem um sentido, conselho. O que é conselho? É uma opinião de Deus, é uma direção de Deus. É Deus mostrando para nós, se você fizer aqui é melhor, é desse jeito aqui. Então, olha que coisa linda, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, Deus aqui nessa noite está chamando o seu povo para a intimidade. Deus está chamando os seus filhos para mais próximo da sua presença. Deus está querendo se relacionar profundamente conosco. Deus quer contar os segredos para nós. Deus quer confidenciar algo para nós que ainda nós nem sabemos. Por exemplo, isso aqui é um segredo muito grande, eu estou até muito temeroso. Essa madrugada, escute o que eu vou falar, essa madrugada Deus me deu uma revelação aqui, pasmem, Deus me deu uma revelação que tem um homem aqui que está agredindo a sua esposa. Agredindo, eu estou falando braçalmente. Essa esposa não veio falar comigo, mas se ela viesse falar comigo, eu já ia instruir ela, mete cadeia nele. Se ele está colocando a mão em você, mete cadeia nesse safado. Deus me revelou isso aí, viu? Nessa madrugada eu acordei até assustado. Eu falei, meu pai, e Deus me deu ali a pessoa e tudo, sabe? Mostrou nitidamente. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? É a intimidade com Deus. Deus vai mostrando coisas assim que nos deixa até assustado. Aleluia! É melhor você se pôr na posição, porque se tu relar mais um dedo nela, você vai ver o que Jeová vai fazer com você. Vai te sacudir, seu sem vergonha. Ela bacana, arabaxanda, sai. Mas ela não falou nada para ninguém. Mas e o Deus dela? Não fala, não? O Deus dela acessou-me na madrugada e falou, diga para eles lá, se ele encostar mais um dedo nela, ele vai se ver com a minha glória. Bracaça. Essas coisas acontecem. O segredo. Então Deus quer dar segredo. Quantas situações que o inimigo tenta armar, arquitetar contra a sua vida, mas você tem um segredo de Deus.
Lembra Eliseu? O inimigo vinha, nenhuma, nem duas, mas várias vezes armando cilada. Aí Deus vinha: ô Eliseu, tem um segredo para te contar. Levanta a mão que eu estou profetizando e você nem percebeu. Chebe para súbia, nenhuma arma forjada, preparada contra a tua vida, a tua casa, prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Glória a Deus. Vamos lá. Então, agora outra coisa que Saul desprezava. Primeiro, ele desprezava a comunhão com Deus. Segunda coisa que Saul desprezava, ele desprezava o fervor espiritual. Porque os gibeonitas, eles pegavam o quê? Lenha. Lenha, para quê? É para colocar no altar e acender o fogo. Para que sempre tivesse ali sacrifício. E sacrifício ali para que era? Para manter o contato, para manter o coração aquecido, para manter o fervor espiritual. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 26, verso 20, diz: sem lenha o fogo se apagará. Existem pessoas que o seu altar já está na cinza, já não tem mais lenha, só tem cinza. Um dia queimou, mas lá em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8, a ordem é essa: sopre a cinza, limpe a cinza, tire a cinza do altar, coloque uma nova lenha, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Alguém pode ter chegado hoje aqui só da cinza, mas Deus vai arrancar essa cinza, vai renovar a lenha e o sacrifício vai pegar. Labaçai. Aleluia, você não vai viver das coisas passadas, você não vai viver daquilo que um dia fez, não. Deus tem uma lenha nova, Deus vai colocar uma lenha. Ei, rachador de lenha, Deus vai te dar uma nova lenha. E aquela lenha no altar, essa é uma lei, viu? Essa é uma lei, tinha que colocar todo dia, se colocava de tardezinha e de manhã, tá certo? Aí, colocava lá de manhã, aí colocava de manhã, aí à tarde vinha um sacerdote, no entardecer, ia lá, limpava, colocava nova lenha, renovava o sacrifício, e aí passava a noite inteira queimando. Chegava no outro dia de manhã, o que ele fazia? Limpava a cinza, renovava a lenha e colocava um novo sacrifício. E aí o que acontecia? Nunca parava o fervor espiritual. Ei, Deus quer acender a chama pentecostal aqui no seu coração, a chama de servir a Deus, de buscar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Saul desprezava. Agora a terceira coisa, hein, que Saul desprezava. Ô crente ruim, Saul, hein? Puxa vida. Saul desprezava a água, porque os gibeonitas carregavam o quê? Água para a congregação, deixava a congregação suja. Se você ler lá esse aí não precisa pôr, Êxodo capítulo 10, Êxodo capítulo 29, versículo 4, vai dizer que Deus ordenou a pio lavatório para que os sacerdotes se lavassem com água. E aqui coloca aí, Hebreus 10, 22. Irmão, olha só, Saul, ele não tinha zelo pela purificação. Já pensou se não atentarmos para a palavra de Deus? Imagine uma congregação de pessoas sujas. Imagine uma congregação de pessoas que só vivem em pecado. Isso fede muito, irmão. Nós temos que ser lavados na água da palavra diariamente aqui. Se nós nos privarmos da palavra de Deus, isso aqui vai Você já viu como que fica o cheiro da carne podre? Insuportável. E aí começa a dar o quê? Mosca em cima. Sabe o que significa Beuzebu? Senhor das moscas. Por quê? Porque o inimigo gosta de rondar no pecado.
Ele gosta de trabalhar nisso aí. Só que ali, Saul foi e não matou os homens que trabalhavam na água. É por isso que tem gente, ele persegue com o seu coração, com o seu olhar. Eu não gosto dessa mensagem. Mas está aí. Olha só, olha o que representa a água para nós. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Não é falso. É um coração verdadeiro. Não é engano escondido aqui no coração, não. Inteira certeza de fé, não é dúvida. Inteira, não é pessoa quebrada. A pessoa que tem algo escondido no coração, ela nunca terá uma fé plena. Ela sempre terá uma fé duvidosa. Vai estar, não vai estar. Por quê? Porque ainda não se entregou por inteiro. E aí ele está dividido, uma parte dele lhe acusa e a outra parte diz, não, você pode. A outra aí fica nessa luta, aí ele nunca consegue se entregar por inteiro. Isso é uma luta terrível. Tendo o coração purificado da má consciência. Então vamos lá, Deus purifica o coração do homem, automaticamente, agora ele vai se entregar por inteiro, vai ter uma fé completa em Deus. E aí o que vai acontecer? A sua consciência vai ser purificada. Então não vai ter mais nada acusando a ele. Como não vai ter nada acusando a ele, ele tem ousadia para entrar na presença de Deus. E o corpo lavado com o quê? Essa é a água aí. O Saul não gosta disso. O crente Saul não gosta de coração verdadeiro. Não gosta de uma inteira fé, inteira certeza de fé, uma fé plena, entende? Deixa Deus encher o cálice da fé hoje aí, no seu coração, para que não fique mais insegurança, incertezas, se entrega por inteiro. Deus está chamando alguém aqui por inteiro nessa noite. Há pessoas aqui nessa congregação que ainda não se entregaram, mas se você abrir o coração para essa palavra, o Saul que estava agindo em você vai cair. Aí você vai valorizar a presença, o fervor espiritual e a pureza espiritual. Quem crê na palavra, dê um grito de glória a Deus. Aleluia. A minha oração aqui nessa noite é esse, que a começar de mim, cada um de nós, primeiro, valorizemos a presença. Segundo, busquemos o fervor espiritual. Terceiro, andemos na pureza da vida com Deus. Aleluia. Eu ia aplicar mais aqui, mas é que eu tenho mais conteúdo aqui para passar. Agora veja só, agora Davi, diante disso, quando ele mata por você veja, ele está causando seca, Aí Davi chega para os gibeonitas, Deus respondeu, mostrou onde estava a raiz do problema, e você que estava buscando em Deus, escute isso aqui, essa palavra tem endereço, você que estava buscando, Senhor, mas por que isso acontece? Deus vai te responder hoje, até o término dessa palavra, não ficará mais dúvida sobre a tua cabeça, Deus vai te responder nessa palavra. Olha só, aí agora no versículo de número 3, Davi pergunta para os gibeonitas e fala para ele, que satisfação vos darei? O que vocês querem que eu faça? Como que eu vou fazer aí a expiação? Expiação, essa palavra satisfação, melhor trazido por expiação. O que é expiação? É perdão, tá? Essa palavra hebraica aqui é kafar, olha só que interessante, que significa cobrir, perdoar, fazer expiação. Significa remover os pecados oferecendo um substituto. É por isso que antigamente se matava um animal em lugar do pecador. Ou seja, o animal não peca, ele não tem como pecar, porque ele não tem consciência. Então o animal, ele não peca, o animal não tem alma como o ser humano tem. Ele não tem entendimento do que é pecado, do que não é, o animal não sabe dessas coisas. E aí o que acontece? O animal que não tem culpa de nada, vai lá e morre, derrama o sangue do animal e o pecador fica livre. Então veja olha o que é expiação aqui no caso. Esse aqui significa remover os pecados oferecendo um substituto. Olha só o que o gibeonita está dizendo. Sabe como que vai aplacar sabe quando que a ira de Deus vai aplacar? Quando tiver um substituto. Alguém já está entendendo. Hora que tiver um substituto aí, vai aplacar essa seca, vai aplacar essa ira aí. Esse juízo, essa maldição vai acabar, hora que um substituto tomar o lugar. Agora escute, quantas pessoas dos gibeonitas pediram?
Por que não 5? Por que não 2? Por que não 100? Porque a Bíblia diz que ele matou vários, não dá para saber, mas não foi só 7 que Saul dizimou, ele matou muita gente. E por que eles estão pedindo 7? 7 é número de quem? De Deus. Então 7 fala do quê? De um sacrifício perfeito. Então um substituto que vai oferecer um sacrifício perfeito. O que eu entendo com isso aqui? Oh meu Deus, aqui está claramente, sem dúvida, é um tipo do sacrifício perfeito de Cristo, que morreu por nós, ou seja, a nação estava amaldiçoada, o povo estava amaldiçoado, agora alguém vai ter que morrer para tirar a maldição, alguém vai ter que morrer arrancando a maldição para tirar a seca e o juízo da terra, e não foi isso que o nosso Salvador fez? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque agora a humanidade está debaixo de maldição, mas olha o que Cristo fez, Cristo, sacrifício perfeito, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e para que ele se fez maldito por nós? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Por que receber a promessa? A bênção é a promessa do Espírito, porque é o Espírito que ministra todas as obras de Cristo ao nosso coração, é o Espírito Santo que pega a obra de Cristo, aplica no nosso coração, e a bênção é manifesta, a salvação é manifesta, a purificação é manifesta, a justificação é manifesta, o perdão é manifesto, a graça é manifesta. Oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Diga, eu estou abençoado, eu recebi a bênção do Espírito. Diga para 2 pessoas, você tem a bênção do Espírito Santo. A bênção do Espírito Santo. A bênção do Espírito Santo. Canarraçubre, cantarábia, sai. Você tem a bênção do Espírito Santo na sua vida. Jesus, Ele aplacou a ira do Pai. Jesus tomou a minha maldição. Jesus tomou a tua maldição. É por isso alguém tomou o nosso lugar. A terra estava amaldiçoada, a família estava amaldiçoada, mas Jesus falou, eu sou o substituto nessa história. Glória a Deus, aleluia. Então ele reverteu a maldição em bênção. Cristo leva a maldição e fala, agora receba a minha bênção. E qual é a minha bênção? Eu derramo sobre você o meu Espírito. Agora você é habitado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito, é cheio do Espírito, é abençoado pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. A maior bênção que nós poderemos receber é a bênção, a promessa do Espírito Santo. Não há vida sem a presença do Espírito Santo, não há novo nascimento sem o Espírito Santo, não há perdão sem o Espírito Santo. Glória a Deus, oh glória a Jesus. Nós não seríamos morada de Deus se o Espírito não estivesse dentro de nós. Ah, que bênção maravilhosa que é a bênção do Espírito, essa linda promessa, a promessa do Espírito Santo. Eu me regozijo nesta promessa, eu me alegro nesta promessa, eu dou glória a Deus por essa promessa, eu me regozijo nesta promessa, eu adoro a Deus por essa promessa, eu agradeço a Deus todos os dias pela promessa do Espírito Santo. Então aqui, esses 7 filhos agora aqui, no caso, netos, aí caiu netos e filhos, os descendentes de Saul, agora é colocado no lugar, então eles são um tipo de Cristo, né? É um tipo do perfeito sacrifício de Jesus, porque para que a maldição saísse da terra, Cristo teve que tomar o nosso lugar. Agora, irmão, vamos entrar num mistério aqui, gente. Agora veja só que coisa tremenda no versículo do 7 ao 9. Do versículo do 7 ao 9, o texto diz que o rei Davi, ele poupou, quem mesmo? Mefibosete. Mefibosete. Quem lembra da história, escute, antes de falar sobre isso.
Às vezes existem traumas que as pessoas passam em suas infâncias e não entendem por quê. Eu não tenho dúvida, aqui no meio dessa multidão, existem aqui tanto homens como mulheres, tem traumas terríveis aqui. Tem traumas de diversas maneiras. Não vou detalhar aqui, porque eu sei que o Espírito já trabalhou no coração e não quero entrar em detalhes. E às vezes não entende, mas por que eu passei por isso? Por que eu tive que viver com isso? Sabe quem convivia com isso? Mefibosete. Segundo Samuel 4:4, quando o pai dele, Jonatas, e o avô dele estavam em guerra e acabaram partindo, a ama, o texto mesmo diz, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Já falo o estado dele, como ele estava. E como que aconteceu? Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E a sua ama o tomou e o fugiu. Então, no meio daquela guerra, a mulher pegou, escute, para defender o menino. Ele tinha 5 anos, gente, infância, criança. E ele pega, olha só isso aqui, gente. E aquela ama pega e foge. E sucedeu que ela correndo, ela se apressou a fugir para que o menino não morresse. Olha o que aconteceu, que tragédia. E ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Você sabe que depois que ele caiu coxo, ele foi parar, todo mundo conhece essa história, lá, Lodebar. É cantada essa história, ficou lá, um bom tempo, esquecido. Irmão, ele era da descendência real, em outras palavras, ele era sucessor ao trono. A vida dele, de certa forma, por assim dizer, estava garantida, se você colocar assim, né, no natural da questão. Só que agora a situação deu uma reviravolta, que um homem que nasceu num berço de ouro, trazendo para o vocabulário que vocês entendem aqui do nosso adágio popular, ele nasceu num berço de ouro. Ele era neto de rei e filho de príncipe. Jonatas era príncipe. Então, veja, agora de repente, do nada, a vida dá uma reviravolta na vida daquele menino, e aí a hora que ele se vê, não tem o movimento das suas pernas. Agora eu quero que você entre comigo na história. Gente, eu falei, dobra essa atenção, isso aqui tem uma libertação grande aqui. O que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Às vezes tem pessoa que está aqui. Por que eu nasci em tal casa? Porque eu já vi uma situação, escute isso aqui, de uma pessoa que nasceu já viciada. Por quê? Porque a mãe tinha vício com bebida e com droga. E você sabe que isso passa para a criança. E quando a criança nasceu, já nasceu com o vício. E aí foi crescer, enfim. E aí o que passa na cabeça de alguém? Às vezes foi, irmão, violentado dentro da própria casa, sofrer abusos dentro da própria casa. Tem pessoa aqui que nunca dividiu. Escute o que eu estou falando, isso aqui é muito fundo que Deus está indo. Isso aqui é uma noite de cura que só Deus sabe a profundidade do que está alcançando pessoas. Tem gente aqui que nunca dividiu com ninguém. Não dividiu com ninguém, guarda no seu íntimo. E parece que isso, querendo ou não, lhe afeta de certa forma. Mas hoje Deus me trouxe aqui e me trouxe essa palavra para de uma vez por todas estabelecer uma cura interior sobre a sua vida. Tá? Agora imagine esse menino, olha que situação, com 5 aninhos de idade, poxa vida, 5 aninhos, e ali a mulher para salvar ele, para proteger ele, aí sai correndo, deixa o menino cair, o menino quebra. Naquela época não tinha uma medicina avançada como hoje. Se fosse hoje, capaz de até ele ter recuperado, mas naquela época não tinha como tem hoje. E aí ele está agora coxa. E você sabe que as pessoas que eram coxas viravam mendigo, virava pedinte naquela época, porque não tinham o que fazer da vida. E agora está aquele praticamente morando de favor lá na casa de Maqui, está lá, esquecido. E de repente a sorte dele começa a mudar. Aleluia, eu vou repetir isso aqui. De repente a sorte dele começa a mudar. Porque Davi assume o trono e fala: tem alguém aí da casa de Saul?
para que eu possa usar de beneficência por amor de Jonatas? Ah, tem um rapaz aí, tem uns probleminha aí, tem uns traumas na vida aí, mas está lá. Manda chamar ele, manda chamar ele. Ó, o rei falou, ó, estou restituindo você. Estou restituindo as perdas. Olha lá, estou restituindo a... Tara, Sória! Estou restituindo as perdas. E tem mais uma coisa, agora tu vai comer na minha mesa. E é interessante que a mesa daquela época, daquele povo, todo mundo na mesa, todo mundo sentava com os pés aonde? No chão. Não é que nem quando a gente fala mesa, que nem a nossa, que os pés ficam para dentro, né? Não, aquela mesa do povo judeu, até no dia de Cristo, era todo mundo sentado ao chão. Ou seja, na presença do rei, todo mundo está igualado. Quando alguém estava na mesa com ele, irmão, estava todo mundo igual ele ali, ó. E ficava todo mundo igual, porque Jesus, ele iguala as coisas. E falou, você vai ser cuidado. Aí de repente, escute só, aí acontece, passa um tempo, aí vem esse problema aqui da seca, escute isso aqui. Aí ele, meu Deus, o que eu fico impressionado é que mesmo diante de todos os traumas da vida, ele não ficou uma pessoa murmuradora, não ficou decepcionado, porque quando chegou diante do rei, ele falou, quem é o rei para se lembrar? Ele era humilde, Mefibosete. Quem é o rei para se lembrar de mim? Um cão morto. E ali ele se desprezando pela situação. Não, o rei falou, não, você vai como um dos meus filhos, você vai comer na minha mesa, rapaz. E aí agora acontece essa seca. Oh, meu pai amado, e agora, oh meu Deus, agora o que os gibeonitas pedem? Eu quero os descendentes de Saul e vai ter que morrer. Quando agora, escute, tinha 2 Mefibosete, o Mefibosete quebrado, com trauma, mas tinha o Mefibosete o quê? Inteiro. Agora veja, aqui ele descobriu por que ele sofreu aquele acidente, porque se ele tivesse inteiro ele iria morrer. Ele entendeu por que ele estava passando aquele trauma na vida. Ali veio à tona, ele falou, agora entendi porque eu passei por aquilo. Agora entendi aquela dor. Agora entendi aquele sofrimento. Agora entendi porque eu passei por tudo aquilo. Porque Deus queria preservar a minha vida. Levante as 2 mãos para o céu. Eu vou lhe dar aqui, calma, saia, coube a saia. Eu vou lhe dar 30 segundos para você adorar a Deus, porque o Espírito Santo está fazendo uma cirurgia espiritual aqui. O Espírito Santo está fazendo uma cirurgia espiritual aqui. Você vai entender aquele trauma, aquele abuso, aquela situação agora na presença de Deus, porque Deus vai te usar onde você foi ferido, onde você foi machucado, onde mexeram com você, onde abalaram com você. É aí que Deus vai te usar para curar, para sarar. Manda canda sande comanácia. Calabassubre a cande rap darasai. Shemi canda come na rassubre a canda. Ele me chore me canda labra come na rasai. Aleluia, há pessoas que viviam com esse ponto de interrogação, por que isso, por que daquilo, por que eu tive que passar nesta noite pelo poder da palavra. Deus desce aqui nessa casa para te dizer, tu entendes hoje, que eu sou Deus da sua vida e nunca lhe abandonei, que eu sou Deus da tua vida e nunca te deixei. Oh meu Deus, situações de rejeição, oh meu Deus, são tantos traumas. Se abrisse aí o baú do seu coração, gente do céu, ia dar muita coisa, hein? Mas vem aqui Deus essa noite e diz, você não vai carregar esse peso mais, você não vai carregar mais essa angústia, você não vai mais carregar essa dor com você. Aleluia.
Glória a Deus, sabe por quê? Porque o Mefibosete inteiro, ó, mesmo nome, ó, o Mefibosete inteiro sem defeito é que tomou o seu lugar. Eu vou repetir, o Mefibosete inteiro sem defeito é que tomou o seu lugar. E aqui só reforça o tipo de Cristo, né? Só reforça, entende? Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça muito grande. Para algumas pessoas esse ponto aqui não tem muita profundidade, mas tem pessoa aqui que sabe. Olha que não tem medicina que podia te libertar disso. Tem pessoas aqui que sofreram dentro da própria casa, rejeição. Isso ele traz dentro dela, foi maltratada, foi de fato a pessoa humilhada. Foi colocada mesmo numa situação, olha, ruim, ou outros traumas inúmeros que acontecem nessa vida com as pessoas, e aí você vai guardando aquilo, e você não tem coragem, é tão ruim o negócio, você não tem coragem de dividir, e não dá mesmo para dividir com as pessoas, é só você e o Espírito Santo. Às vezes alguém consegue com o seu cônjuge, né? E aí é uma só pessoa, e ele consegue se abrir, mas e a pessoa vai carregando aquilo. Meu irmão já pensou aquele dia, quando ele viu alguém tomando o lugar dele, ele olhou e falou: hoje eu estou entendendo tudo, hoje eu estou compreendendo todos os traumas que eu vivi na minha vida, hoje eu estou entendendo que aquilo não foi simplesmente um acidente, Deus está no controle de todas as coisas. Mefibosete estava falando, era eu que era para estar enforcado ali, era eu que era para estar ali naquela vergonha, era eu para estar sendo amaldiçoado ali, mas aí Deus trabalhou na história e me livrou daquela maldição. Isso é coisa séria. E ali, aquele dia ele entendeu, aquele dia ele pôde perceber, e ele pôde claramente entender. Oh, louvado seja Deus, que para ele ser livre daquilo, alguém teria que tomar o lugar dele, e foi o que aconteceu. Agora vamos lá, um outro ponto dessa mensagem, e morre o 7, sacrifício perfeito ali representando Cristo. E agora veja só, o texto diz que eles foram pendurados ali no monte, olha que detalhe importante, como diz o versículo 9. Agora escute só, tem uma mulher chamada Rispa, aquela mulher quando vê os seus 2 filhos, e tinha os outros de Merabe, estavam lá, eles pendurados. Aquela mulher viu, escute, quem era pendurado naquela época, se você ler em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, as pessoas que eram penduradas assim, era maldito, era chamada como maldito de Deus. E outra coisa, perceba só, essa mulher, agora, ela vê aquela situação, os filhos delas estavam expostos o quê? A vergonha. Os filhos delas estavam expostos à vergonha, todos olhavam e diziam, é maldito, esses aí são malditos. E agora escute, eles não tiveram aqui, não está tendo, porque você tem que entender a cultura, você tem que entender a cultura do povo. E naquela época, quem não tinha um enterro digno, era uma vergonha que você não faz noção. E era também tido como juiz, a pessoa, escute, que não chegava a ser enterrada, não fosse enterrada, era alguém que estava sob o efeito de juízo de Deus. E você pode ver ainda mais isso, só vou dar a referência aqui, 1 Reis, capítulo 21, versículo 23 e 24, quando o Elias profetizou, falou para Acabe e Jezabel, a Jezabel não vai entrar num túmulo, ela não vai ser enterrada, os animais as aves do céu e os animais vão lamber o seu sangue, vão comer a carne dela. Porque quando Jeú que matou ela, falou, vai lá, ela é filha de rei, tem que sepultar ela. Quando chegaram lá, os animais já tinham abocanhado. Foi a maior vergonha, não ser para aquele povo, era a maior das vergonhas não ter um enterro digno. Aí quando, essa mulher é uma heroína, aqui é isso aqui faz tempo, num Dia das Mães, eu fiz um comentário dela, e essa mulher é uma heroína, aqui é um dos sentimentos, eu acredito que na Bíblia, é um sentimento mais forte de amor de uma mãe, é vista nessa mulher, porque agora veja, os seus filhos estão mortos, e ela está lutando por eles. Olha o que ela faz,
ela pega e fala: eu não aceito que meus filhos sejam envergonhados, expostos como maldição. Eu não aceito isso. E aí o que ela fez? Oh meu Deus, ela pega um pano de cilício, como diz o versículo 10 aqui, ó, ou algumas traduções diz pano de saco, e ela fez o quê? Ela estendeu sobre a penha. Veja, ela montou uma tenda. Aonde que ela montou a tenda dela? Na rocha. Olha só, ela montou uma tenda na rocha, e falou: ó, a minha tenda está na rocha. Pregar para alguém que entende Bíblia é gostoso. A minha tenda está na rocha, e porque a minha tenda está na rocha, eu vou lutar por eles. Paracachai, aleluia. Oh meu Deus, você pode estar morto, mas eu vou lutar por eles. Olha, pode estar afastado, mas eu vou lutar por eles. Eu vou armar minha tenda na rocha. Eu vou colocar minha tenda na rocha. Aleluia. Eu vou colocar minha tenda na rocha. E agora essa mulher de 5 a 6 meses, ela fez um acampamento. Ela pegou, montou a tenda e falou: quero ver quem me tira daqui. Ela falou: eu estou lutando pela honra da minha casa. Eu estou lutando para que meus filhos tenham um término feliz, um término digno. Esse sepultar aqui representa o que, meu filho? Você ter um sepultamento digno. Isso representa o teu velho homem sepultado e a salvação sendo consumada. Em outras palavras, essa mulher armou a tenda dela na rocha e falou: vou lutar pelos meus filhos até ver eles salvos. Vou lutar pela minha casa até a salvação bradar dentro da minha casa. Agora era uma séria. Meu Deus do céu. E aquela mulher arma, oh meu Deus, eu fico aqui pensando, e está lá ela, oh meu Deus, e ela está lá, armou a tenda, e está sol, e está chuva, e estava tempo de seca, porque não chovia, imagina, e passa-se uma semana, passa-se outra, passa um mês, passa outro, e as aves estão vindo, tentando vir sobre os filhos, ela enxotava as aves, e estava vindo as bestas feras, ela falou: sai daqui, ninguém toca. Ela saiu em defesa e falou: eles vocês não vai tocar, eles vão ter um término feliz, eles vão ter uma caminhada, um término honroso. E aquela mulher vai lutando de noite, guerreando contra as aves e guerreando contra as feras, guerreando contra as feras, guerreando contra as aves de rapina. Quem são as aves de rapina? Gente, a gente tem que aplicar no Novo Testamento. Olha só, as aves de rapina, Mateus 13, 1 e 19. Ou melhor dizendo, perdão, Mateus capítulo 13, o versículo de número, é isso mesmo, versículo 4, melhor dizendo, e o versículo 19. Então, olha só, a Bíblia diz que as aves do céu vêm e comem o quê? A semente. E quem que é essa ave de rapina? A Bíblia diz que é o inimigo, o versículo 19 vai dizer, representa o diabo. Então veja, nós temos que lutar o quê? Para que o inimigo não roube a palavra da nossa família. O inimigo está querendo roubar o quê? A palavra do coração dos nossos. Aí tem pessoa que entra aqui, ouve a palavra, mas o inimigo vai e rouba. Vai e rouba. Aí a pessoa está ouvindo, mas não deixa entrar no coração, o inimigo vai e rouba. Mas aqui tem rispa, que vai lutar até o fim pela honra da sua casa. Glória seja Deus. E sabe por que você vai ter força para lutar debaixo de sol, debaixo de noite? Sabe por quê? Porque a sua tenda está na rocha. Oh meu Deus do céu, desde que você, olha só, a sua tenda está na rocha, armou, você construiu a tua casa em Cristo, na rocha. Aleluia, 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 glória a Deus. Diga bem forte se você crê em palavra profética, diga: minha casa será salva. Oh, glória a Deus.
Essas aves de rapina não vai roubar a semente da palavra de Deus. Vai defendendo aí, vai defender. Em cima da rocha você tem força. Aleluia. Glória a Deus. E agora escute isso. E estava lá as bestas feras. Isso aqui fala da sedução, da tentação. Marcos 1,13, Jesus, o texto diz, e vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Essa referência das feras aqui, fala do começo de Adão e Eva. Foi uma fera, a serpente entrou no jardim e bagunçou todo o jardim. E ele faz um paralelo, o Adão falhou, foi cedido ali e cedeu pela fera, mas Jesus triunfou sobre a fera. Oh glória a Deus, e o que a fera tenta fazer? Olha só, a serpente tenta entrar no jardim da sua vida, tenta entrar no jardim da sua casa, da sua comunhão conjugal, oh meu Pai, da sua família, entende? Ah, meus irmãos, mas essa mulher, o texto não fala com o que ela defendia, não fala, então não vou dizer, mas eu sei que essa mulher pegou colocou umas madeiras lá, colocou o pano por cima e era de noite, em cima daquela rocha. A hora que vinha a ave, ela enxotava a ave. A hora que vinha as bestas feras, ela sai daqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levanta a mão que eu estou profetizando. Deus vai te dar as ferramentas necessárias para defender a tua casa, viu? Hoje você sai daqui com as ferramentas necessárias para defender a tua casa. E sabe o que vai? O resultado final? O resultado final vai cair na salvação. Glória a Deus. O negócio foi tão lindo. A história dessa mulher foi tão linda. E ela ali defendeu dia e noite. De tal maneira que Davi ouviu isso aí. Aí Davi pegou e ficou sabendo que ela lutou com toda a garra. O rei viu. O rei viu a dedicação dela pela casa. O rei viu a dedicação dela pelos filhos. Aí o rei olhou e falou: olha lá, essa aí está lutando pela casa, hein? Eita, pode estar morto, mas é seu filho. Pode estar morto, mas é seu marido. Pode estar, eu estou falando espiritualmente, pode estar morto, mas é tua esposa. O relacionamento pode estar morto, mas foi Deus que deu. Luta por ele, luta por ele. Não abre. Você, a partir do momento que você estender a sua tenda, a sua casa na rocha, você vai ficar no lugar firme aí. Você vai ter força para lutar contra essas aves de rapina e contra as bestas feras. Vamos lá para concluir esse mistério. Glória seja dada a Jesus para sempre. E agora, olha que coisa tremenda. Quando Davi ficou sabendo esse ato de valentia daquela mulher, o rei pegou e já o rei providenciou um sepultamento honroso e digno. E agora, olha isso aqui, ele pega Saul, ele pega Jonatas e ele pega os outros filhos, tá certo? E ainda tinha o pai de Saul, Quis era o pai de Saul. O pai de Saul já estava lá enterrado, olha lá, o pai de Saul, o próprio Saul, Jonatas e o filho de Jonatas. Então você vê, pai, neto, pai, filho, neto e bisneto. Estava tudo lá. E o texto diz, você veja aqui no 14, para a gente encerrar aqui. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo que o rei ordenara. E depois disso, se aplacou. Ou seja, Deus se aplacou com a terra. O que isso representa? Colocar todos os ossos. Irmão, a história da vida de Saul estava em pedaços. Aqui, quando bateu um osso no osso aqui, todos os ossos de toda a família, o que é isso?
quando é que aqui vai se aplacar a ira de Deus? Sabe quando que se aplaca? No perdão. No perdão se aplaca tudo. Ei, havia muitas coisas que se vinham ao longo dos anos se nutrindo nessa família. Essa família estava despedaçada. Essa família estava arrebentada. Mas agora o rei providenciou um término bem-sucedido. E qual que é o término bem-sucedido? A salvação. Aqui esse sepultamento, um bom sepultamento digno, isso aqui está falando da salvação. Então veja, todo aquele bagaço de história que vinha acontecendo, toda aquela situação, desavença, imagine só, de anos, de gerações, é um problema que vinha como se diz, hereditário. O que é hereditário? Existe maldição hereditária? Não, isso não existe, biblicamente falando, não. O que é hereditário? Ou seja, a pessoa, o pai, estava num caminho, e se ele continuar, ele vai ensinar o filho no mesmo caminho, o filho vai pegar o negócio, e aí vai passando de geração para geração, mas quando chega a Cristo, toda essa maldição aí é quebrada. Mas enfim, o que eu quero que você entenda? Olha só, tem gente que está aqui, olha, e eu estou dizendo, é coisas antigas, mais antiga mesmo. Deus está trabalhando muito com a família hoje aqui. E estava lá, é uma coisa que vinha, não, mas ele me fez isso, não, ela me fez isso, não, mas aquele lá fez isso. E ele fica nesse, irmão, coloca hoje, de uma vez por todas, todos esses ossos, enterra hoje esses ossos. Enterra esses ossos, porque Deus vai se aplacar com a terra. Deus só está esperando a ver o perdão para aplacar a terra e a terra voltar a ser frutífera. Porque depois desse episódio, o que diz a Bíblia? E houve chuva sobre a terra, e houve chuva sobre a terra, e houve chuva sobre a terra. Chuva, sinônimo de colheita. Eu profetizo, encerrando essa mensagem, vai ter uma colheita de paz dentro do seu lar. Vai ter uma grande colheita de salvação no meio da sua família. Vai ter uma grande colheita espiritual dentro do teu lar. Recebe essa palavra profética em nome do Senhor. E tudo que vinha de descendência para descendência, de pai para filho, de filho para pai, enfim, de descendente para descendente. Hoje, tudo que estava amarrado em gerações, os espíritos familiares que atuavam, seja repreendido nessa noite. E o poder de Deus se manifeste na tua família. Em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor.